Olá, nesse vídeo a gente vai mostrar um trabalho de Yamadori, um Yamadori de camélia. Vamos mexer em 3 plantinhas muito legais, vamos retirar elas do solo e mostrar todos os procedimentos necessários para pegar uma planta bruta que nunca foi mexida e deixá-la preparada para começar o trabalho como bonsai. Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Cícero da Apen Bonsai e hoje a gente vai mostrar um trabalho de Yamadori de camélia. Umas plantinhas que já estão no chão, foram plantadas no chão há 10 anos, mas aqui na cidade que eu moro, em 10 anos essas plantas, essa variedade de planta não se desenvolve, são plantas pequenas ainda, né? E estão aqui as camaradas e a gente vai, isso aqui é um garden, né? Uma floricultura que produziam plantas no chão há uns anos atrás, só que hoje em dia não, né? Então encontrei por um acaso essas plantas aqui, dando uma vasculhada aí, né? Que é uma das coisas que o bonsaísta faz, né? Andar fuçando em tudo quanto é lugar para achar material legal para bonsai. E a gente se deparou com essas plantas, e então o que a gente vai fazer? A gente acabou comprando 10 delas aqui e vamos retirar 3 plantinhas e mostrar todo o procedimento que é necessário fazer para se chegar a um material de início para bonsai. E vamos meter a tesoura, fazer uma poda para poder chegar lá no pé dela, né? Porque não dá para se ver, umas moitas. Olha aí, ó. São plantas bem legaisinhas, tem umas aí bem interessantes. Bom, então esse primeiro passo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma poda da ramificação com uma tesoura de jardim normal ali, dessa bem bruta, bem gasta, e só para poder ter acesso na base da planta, né, e poder retirar elas, ok? Ferramentas que a gente vai utilizar, isso daqui é uma cortadeira, um rachizinho ali, jogar no saco ali e mandar bala. Bom, a gente já deu uma depenada, digamos, na moita, né? E agora o que a gente vai fazer é retirar ela da terra. Porém, a questão de se fazer Yamadori varia um pouco, depende da região. Aqui nós estamos no clima mais úmido do Brasil, segundo as más línguas, então aqui se torna muito fácil. A gente pode retirar a planta da terra, pode tirar toda a terra dela, joga num saco ali que fica de boa. Tem lugar que é preciso manter um torrão e manter esse torrão durante mais algum tempo, 1 ano, 2, para depois ir fazendo um procedimento de retirada e melhoramento do nebari. Mas aqui a gente vai mostrar como que eu costumo fazer aqui, funciona muito bem, né? Inclusive, aqui a gente pode lavar a raiz dessa variedade que é a camélia, pode ser lavada a raiz, e a gente vai mostrar todo esse procedimento no decorrer do vídeo, ok? Bom, agora, neste meu caso aqui, eu vou retirar praticamente todo o solo que tem em volta da raiz, porque eu não vou utilizar ele, né? Pela experiência da gente, a resposta que a planta tem, se retiramos ela do solo original dela e colocamos em um substrato adequado para desenvolver raiz, ela vai responder muito mais rápido. Então o que eu faço? Eu retiro, vou utilizar um rachizinho aqui e retirar todo esse material que tem em volta das raízes. Inclusive já vou aproveitar e dar uma poda mais acentuada nessas raízes. E a camélia, ela possui bastante raiz, umas raízes bem torta, bem bonita, né? Assim, bem próxima ao tronco, ela ramifica próximo ao tronco, isso é legal. Só que camélia é uma planta de clima temperado, no caso. E como a gente está aqui em um clima tropical, não ocorre o crescimento como deveria, mas dá para a gente achar e utilizar esses material colocado em solo aqui. E é muito legal. Bom, agora já retiremos 3 plantinhas do chão, né? Já retiremos a maior parte do solo dela. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai embalar. E costumamos embalar da melhor maneira possível. Pegamos um saco de 100 litros, tá? E simplesmente colocamos elas dentro. Tá pronto, estou embalado.
Vamos levar agora para o estúdio, lá a gente vai preparar, a gente vai lavar todas elas, muito bem lavada, para poder ter uma visão boa do nebari. Plantas como essa daqui, pode ser feito isso, a raiz dela pode ser lavada. Por exemplo, quando a gente tira uma planta bem mais maior, mais grossa, então a gente vai ter que fazer um corte quase beirando o tronco de todas as raízes, né? Que às vezes tem muita raiz grossa, então é necessário lavar, limpar bem para poder fazer esses cortes, né? Porque daí o resultado será muito mais satisfatório e mais rápido. Se eu, por exemplo, retiro uma planta dessa e deixo ela com o torrão, eu vou poder mexer no nebari daqui 2, talvez 3 anos só. Então todo esse tempo, com esse procedimento, nesta variedade de planta que é a camélia, eu vou ganhar esse tempo. Então eu vou conseguir formar ela como bonsai muito mais rápido. Agora a gente vai para o estúdio e lá a gente vai poder mostrar o restante de todo o trabalho com elas. Até lá. Pronto, pessoal, chegamos aqui no nosso estúdio, já foi dado uma boa lavada nas plantinhas e agora a gente quer mostrar na continuação o trabalho que deve ser feito com a raiz. Então é o seguinte, a gente lava pelo seguinte motivo, para poder ter uma visão das raízes e poder fazer um trabalho bem feito agora nessa primeira etapa desse primeiro trabalho. A gente nunca vai encontrar, dificilmente vai encontrar uma planta com aquele nebari perfeito, bonitinho. E a gente precisa trabalhar, assim como a gente trabalhar a copa, a gente precisa trabalhar as raízes. E agora a gente vai mostrar aqui, ó, ela tem essa planta em questão, tem um emaranhado de raiz aqui desse lado, coisa que não tem muito do outro. E temos umas raízes abertas nessa altura aqui, ó. Então a gente vai começar a retirar isso aqui para ver o que vai acontecer, o que vai surgir disso aqui. E o procedimento a ser feito aqui é simplesmente retirar aquilo que não presta. O que é que não presta? Temos uma raiz aqui, vindo de baixo para cima, que nasceu outra lá. Aqui temos uma outra que não sei de onde que vem. E esse tipo de brotação, quando acontece geralmente na camélia, é porque as raízes foram expostas de alguma maneira e foi machucado. E aonde foi machucado, o que acontece é isso, é simplesmente brotar. Foi machucado aqui em cima. E uma das outras também tem um exemplo bem clássico disso daí, de raiz machucada que teve uma brotaçãozinha ali. Então é o seguinte, isso daqui não é uma planta que foi preparada para ser bonsai desde o início, desde a muda. Isso aqui é uma planta de jardim, certo? Tanto que eu fui lá no Garden Shoots, retirei ela do solo e agora a gente vai dar início a esse trabalho. Se fosse uma planta que tivesse sido preparada para bonsai, o nebari teria sido aberto desde o início, quando era só digamos, um galhinho assim, enraizado, a gente teria aberto o nebari, então ela não teria esse problema. Então, planta que tem esse problema indica que é uma planta que nunca foi mexida, nunca foi preparada de nenhuma forma para se fazer bonsai. Certo? Quando a gente compra uma muda numa floricultura, no caso, se eles fossem envasar isso aqui para vender, ia sair com o torrão e ia para dentro do vaso. É o mesmo caso, é uma planta que não foi preparada. Então agora é que está sendo iniciado esse trabalho. E como é para bonsai, a gente tem que fazer algumas melhoras. Então, se isso daqui fosse para ser utilizado em jardim, tranquilo, não teria problema, porque eu ia retirar e enterrar lá no chão de boa. Mas como é para bonsai, é necessário fazer esse tipo de trabalho. Uma das coisas que acontece é raiz crescendo de baixo para cima. Aqui nós temos um exemplo bem clássico, além que vai ser tirado essa raiz grossa, ó, nascendo de baixo para cima. Isso é defeito, isso aqui sempre tem que ser retirado. A raiz só vai para baixo, ok? E não importa muito a quantidade de raiz que está vindo para cima. O importante, o nebari em si, é aquela parte aparente que sai do tronco esparramando no solo. É isso que é o nebari. Então, não é um monte de raiz aparecendo em cima, tudo de qualquer jeito. Isso daí é um trabalho meio estranho. Aqui temos outra situação de uma raizinha, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Tem uma que vai aqui, tem uma que cresce para cima e outra que vem para cima aqui. Então aqui nós temos uma raiz na horizontal e uma na vertical crescendo para cima. Aqui e aqui, duas. Então isto sempre tem que ser tirado, não importa, tá? Se eu não faço isso agora, daqui a 1 ano, 2, 3 anos eu vou ter que fazer. Então, se eu vou ter que fazer daqui a algum tempo, a melhor coisa é fazer isso agora. Vamos tentar retirar o resto de terra que tem aqui. Já temos um nebari um pouco mais aberto. Só que aqui deste lado, ó, nós temos
uma raiz saindo do tronco se divide em duas, uma vem para cima e outra vai descendo para baixo. O que eu vou fazer? A de cima é bem mais forte, maior que a de baixo. Eu vou retirar, neste caso, a de cima. Pronto. Ó, retirei a raiz de cima, ok? E agora nós temos um nebare bem mais evoluído e bem mais preparado para se tornar um futuro bonsai. E é esse o procedimento que é necessário fazer, querendo ou não querendo. Se eu não faço agora, no futuro eu vou ter que fazer. Então, já que eu estou mexendo na planta, o bom é fazer isso daqui. E obviamente, agora eu vou dar uma boa de uma encurtada em todas as raízes aqui, para poder caber dentro de um pote, né? Se eu deixo ela desse tamanho, é o tamanho do pote que eu preciso. Então, essa aqui mesmo tem um monte de raizinha fina, né? Então não tem problema eu retirar todas essas raízes grossas aqui. Vai caber num potezinho bem picurucho, né? Agora, bom, tá preparado o nebare? Vamos ver a parte de cima do cara. Bom, agora que já está preparado o nebare, vamos colocar ela em um pote. Olha só, cabe em um vaso cuia número 1,5. Tá vendo? Se eu deixasse, nem no vaso número 3 iria caber, certo? Então agora vamos colocar um substratozinho básico aqui. Essa cutucada com hashi a gente sempre deve dar em uma planta que está com a raiz meio exposta, assim, ou enfim, qualquer planta que a gente vá transplantar, né? Para que não fique nenhum espaço sem o substrato, tá? Uns tapinhas não vai fazer mal. Agora vamos fixar a planta com um arame muito top aqui. Muita gente me pergunta aonde consegue arame de cobre e tal, que é o mais utilizado para fixar a planta no vaso. Eu utilizo o quê? Fitilho. Raramente, um e outro caso ali é que eu vou utilizar um arame de cobre. Se a planta for muito grande, muito sinistrona aí, não tenha como, né? É claro, isso dá para se fazer nesse spot cuia aqui, porque ele tem esses buraquinhos do lado, né? Caso não tenha, é só fabricar os buraquinhos e pronto. Beleza, tá pronto o cara aqui. Agora vamos partir para a parte aérea dele. O que a gente pode fazer em uma planta desta aqui, ó? Aí é só dar uma analisada e ver o que pode ser feito. A primeira situação, nós temos aqui 3 galhos, ó, nascendo nessa altura aqui, ó. Temos um aqui, 2 e 3, na mesma altura. Isso aqui futuramente será uma planta moyogue, porque vai ter suas curvinhas básicas aí, né? Então, o que a gente pode fazer? Retirar um deles, deixar apenas com 2. E neste caso aqui, eu vou retirar este aqui, ó. Por quê? Porque é o que está mais na parte interna, digamos, de uma curva futura. Então, retirar sem medo. O formato da planta em si, agora no começo, a gente está definindo o que isto vai ser para o futuro. É apenas uma muda e vai levar alguns anos ainda para se tornar um pré-bonsai. Ó, já vai modificando, ok? Então, se você está em dúvida como podar, faz isso. Você vê que tem aquele galho naquela posição que não está legal, retira aquele. Próximo passo aqui, ó, temos um galho bem compridão aqui, ó. A gente não vai deixar ela dessa altura. Eu quero uma planta pequena, então ela está com um galinho fino, mais compridaço aqui, ó. Vamos diminuir o tamanho dele. Pronto. Outro aqui desse lado, ó. E agora, para ficar uma planta legal, cara, este aqui desse lado, ó, é que todos eles estão com quase 20 centímetros aqui de altura e não é legal. Então, esse aqui eu vou retirar o camarada. Pronto, rodamos este, vamos retirar essas 2 folhas aqui, que é onde vai sair uma brotação. E deixa eu ver, encurtar este aqui também. Tem um nascendo lá embaixo, tá? Vou cortar isto. É o seguinte aqui, ó. Nós temos um galho que sai desse lado aqui, um que vai para baixo, outro que vai para cima aqui. Era interessante a gente retirar
este daqui, ó, digamos, retiramos aqui e deixamos esses pequenos. Porém, nós temos este outro segundo galho aqui, um saindo para esse lado. Aí vão ficar dois, um indo para cima do outro, não vai ficar legal. E esse daqui é interessante que a gente deixe. Então, o que que eu vou fazer neste caso aqui? Eu vou retirar o mais grosso aqui. Deixar o pequeno e encurtar esse do lado de cá. E encurtar um pouquinho mais esse. Com isso, o que que eu vou fazer? Eu vou forçar uma brotação aqui, por esse aqui tá mais curto, né? O que nascer aqui vai ser retirado, por enquanto eu vou deixar, que às vezes brota mais fácil aqui em cima do que ali embaixo, mas a intenção é que brote aqui. E mesmo que aqui não brote, se nesse toquinho aqui sair algum broto, a gente puxa ele para o lado de cá, para poder formar uma copa aqui no futuro. E esse, obviamente, vai vir para cá. Essa aqui é meio complicada, não tem uma estrutura pronta, como se diz, né? Porque o legal é quando tá pronto o negócio, a gente só poda 2, 3 galhos e tá feito. Mas essa aqui não tem, então vamos retirar o grosso e vamos deixar o fino. Passar a mão num serrote aqui, ó. Então aqui é o seguinte, eu vou encurtar este daqui, retirar tudo isso daqui e vou deixar esse aqui em cima. Vamos ver como é que vai ficar. Este e este. Pronto. Agora nós temos o início de um trabalho em bonsai. O que que vai acontecer agora? Vai brotar por tudo isso daqui, né? Isso aqui é uma plantinha que foi bem lavada, foi escovada, né? Então só o fato da gente dar uma escovadinha nela já vai incentivar as gemas de brotação que estão adormecidas, né? Coloca ela na sombra. Nunca pegando o sol direto, sempre isolar bem esses cortes. Prontinho, plantinha bem isolada. Agora simplesmente vamos encharcar bem o solo, colocar ela na sombra e tá feito o rolo. A ideia futura é criar, isso aqui obviamente será um moyong, o interessante é conseguir alguns patamares aqui, né? Então, a partir do momento que este galho central começa a se desenvolver, a gente deixa ele crescer mais e este daqui a gente provavelmente aproveita alguma brotação para fazer um galho pro lado. O que eu penso numa planta dessa? Um patamar aqui, outro ali, outro aqui, outro mais em cima, tá? Então vai ficar uma planta moyong muito bem disposta, sabe? Só que isso precisa ser feito agora, nesse primeiro momento, porque se eu não faço isso nesse primeiro momento, deixo as raízes, deixo a parte aérea bem maior, vou ter que fazer, mais tarde vou ter que fazer, então eu já fiz o trabalho que poderia deixar para fazer daqui a 1, 2, 3, 5 anos às vezes. E é isso daí, eu retirei da terra e já transformei completamente a plantinha. Agora vamos partir para a outra. Bom, essa daqui é o segunda plantinha. Essa já tem um nebari completamente aberto, bonito, coisa linda. Ah, e aqui que eu falei, ó, isso daqui é uma raiz que cresceu um pouco para cima e foi machucada em algum momento, né? Porque essas plantas aqui, segundo o proprietário da floricultura, já faz 10 anos que foram plantadas. Por que que elas estão ainda desse tamanho? Porque aqui na minha região, essa planta não cresce. Para ela chegar a 10 centímetros de tronco, ela vai precisar no mínimo de 100 anos. Por isso que aqui a gente encontra às vezes plantas de 100, 120, 140 anos, de 15, 20 centímetros, porque realmente a planta sobrevive, mas não se desenvolve. Então isso daqui é interessante e a gente até poderia deixar isso daqui, sabe? Ficaria uma coisa interessante, legal. Mas, ó, elas estão presas nessa raiz. Não, eu vou retirar esse cara aqui. Não vou deixar, não. Pronto. Porque aqui a gente tem outra plantinha, ó. Opa, ó. Isso daqui a gente coloca num potezinho ali, ó, e acabou. Temos outro futura plantinha legal aqui, ó. Tá feito o rolo. E agora deixa eu tirar também esta raiz daqui. Essa daqui já tem um nebari muito mais espetacular, ó. Não tem nada, quase nada crescendo para cima aqui, ó. Um nebari bem aberto. A única coisa que eu vou fazer aqui é dar uma encurtada nele. Deixa eu colocar aqui. E o que eu estou tirando aqui, a maioria são raízes grossas
E em bonsai é assim, a gente retira tanto a raiz quanto o galho grosso e deixa o fino. Por que que nós fazemos isso? Porque a intenção é essa, a gente tem que representar idade na planta. E quanto mais a gente consegue... é isso aí, ó. Deixa eu ver se cabe no vasinho. Tranquilo, ó. Nem todos são tão fáceis assim, mas essa aqui ficou muito top. Mesma coisa, colocar um pouco de substrato. Deixa eu dar uma olhada aqui. Por enquanto pode ficar. Na próxima intervenção que for transplantado, vai ter uma quantidade de raiz fina muito maior. Então aqui embaixo daí a gente vai dar mais uma cortada para ficar com 3 centímetros de grossura aqui só. Agora deve estar com uns 4, 5 por aí. E vamos achar uma posiçãozinha legal para ela aqui, mais ou menos assim. E mais para frente, quando for necessário a gente intervir novamente, aí serão vídeos individuais, né, mostrando o que aconteceu com cada uma delas. E ainda ficou, a gente tirou 3, tem mais 7 lá que vai ser retirada, e também são plantas que será feito este tipo de trabalho. E o negócio é o seguinte, né? Isso daqui, obviamente, não é uma planta que foi plantada ou produzida para bonsai, é uma planta de jardim. Porém, tem muito potencial de se tornar bonsai. Obviamente que vai dar muito trabalho ainda, mas é o tipo de coisa que a gente sempre deve dar uma garimpada e quando a gente encontra, né, negociar as plantas. Essas aqui em questão saíram o quê? R$15 cada uma. Só que, claro, eu fui lá retirar. Então aqui não teve um custo muito grande para eles, porque foi colocado no chão e ficou lá, tal. Eu fui lá, retirei. Eles não utilizaram nenhum substrato, nem tampouco foi realizado o trabalho de poda, né, pelo que a gente nota. Então é um negócio legal, que é bom para os dois lados, como se diz assim, né? E é isso daí, ó. Sempre é bom a gente pegar e dar uma garimpada que a gente acha esse tipo de material assim. Mesmo que estivesse vazado, né, o preço seria um preço bem mais alto já daí, né, porque daí teria o trabalho, o material gasto, vaso e tudo mais. E não precisa ser, digamos, essa espécie, camélia, qualquer outra coisa. E isso muitas vezes a gente encontra. A questão é garimpar o negócio. Todo lugar. A questão é você pegar e sair procurar. Cara, às vezes na casa da avó tem umas plantinhas muito legais no quintal dela, aí chega lá, avó, ô tia, tuas plantas vai acabar com o teu jardim aqui, sabe? Eu preciso retirar isso aqui e jogar fora. E pronto, vai lá, tira, ó, dá fim. Agora a gente vai fazer a poda para deixar ela mais bonitinha. E essa daqui vai dar para se fazer uma estrutura bem mais legal. Temos um galho aqui que desse lado aqui, ó. A árvore se reparte em 2 aqui, né? Mas temos um aqui que sai para fora e 2 crescendo para cima. Vamos retirar esses 2 que vai diretamente para cima e dar uma encurtadinha nesse camarada. Vamos encurtar este aqui. Esse aqui vamos retirar o que está diretamente para dentro. Deixa eu cortar mais alto aqui. E esse aqui, aqui e aqui. Isso daqui precisa sair. E esse aqui de cima a gente corta aqui. Vamos ver. Esse aqui de qualquer maneira não vai poder ficar, porque ele vai interferir no outro ali. Vamos dar uma limpadinha aqui também. Prontinho, né? Não é um bicho de 7 cabeças, é muito simples e fácil da gente trabalhar com esse tipo de planta, só que a gente precisa ter a coragem, sabe, de fazer esse tipo de trabalho. Se quer um bonsaizinho legal, bem compacto, daqui a algum pouco tempo, que aqui para mim isso daqui é demorado, sabe? Porque ela não possui uma brotação de um clima temperado, né? Ela solta um broto, às vezes, num galho desse aqui, para cima. E em um clima temperado, ela vai soltar 10 brotos aqui, né? Então, se torna mais fácil. Então, para alguém que mora em um clima mais temperado, trabalhar com esse tipo de material é muito legal. E ela, eu estou raspando aqui porque dá para ver que ela tem umas cochonilhas. Nem sei se estão vivos os bichos.
mas estão grudados aqui na casca dela, ó. E da cor da casca, nem dá para se notar quase. Ó, cochinelinho mesmo. Bom, ó, tá bonitinho. Aqui agora vamos passar um selante aqui nesses cortes. Legalzinho. Agora a gente limpa debaixo da mesa, viu? Para ninguém ver. A ideia aqui, ó, isso aqui vai ser uma planta que não vai se encaixar muito em quase nenhum estilo. Tronco duplo não seria, porque teria que estar os dois troncos um terço diferente do outro e preferencialmente nascendo da base. Então vai ser um estilo meio naturista, assim, né? Uma coisa assim. E o que vai ter? Vamos dizer, dá para se fazer um negócio arredondado aqui, ó. Tá, em todo sentido, porque vai ter brotação em toda parte, então vamos ter aquela arvorezinha bonita, uma árvore pequena que vai dar 20, vai dar uns 35 centímetros de altura. Também é o tipo de material que a gente consegue fazer uma planta muito bonita em pouco tempo, desde que seja feito esse procedimento. Agora vamos partir para outra, mais grandinha um pouco. Deixa eu deixar esta de lado. Esta daqui é a outra, mais gorducha que veio. Já um enraizamento completamente diferente, ó. Tá vendo? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é tirar essa raiz que cresce diretamente para baixo. Vamos nivelar isso aqui para poder assentar. Aqui já precisa até de um serrotinho aqui. Lasqueira. Há uma lima, né? Beleza. Saiu. Agora o restante pode ser na tesoura. Ó, se eu der uma escoradinha aqui desse lado, ó, já temos a planta nivelada. Aqui desse lado, ó, nós temos uma raiz grossa que continua na horizontal, porém ela afina crescendo para baixo, né? Eu vou retirar essa parte de cima, deixando apenas a parte que vai para baixo, ó, e depois dar uma encurtada nela ainda. Já temos uma raizinha um pouco melhor. Dá uma encurtadinha nesta aqui, nesta aqui. Essas raizinhas finas que estão aqui a gente vai deixar, né? Porque tem pouca raiz fina, como dá para ver. Agora, essa brotação que ela tem aqui debaixo, a gente vai ter que... Deixa eu dar uma boa de uma coringada nesse cara aqui. Ela tem 1, 2, 3, 4... A gente poderia até utilizar isso aqui para um tronco duplo, vai ficar interessante. Vai dar. Vamos fazer a intenção, né? Essa é a primeira ideia, aproveitando o material que a gente tem. Tronco proporcional para essa finalidade. E aqui em cima, ó, interessante, ó. Não sei se dá para notar, mas aqui, ó, bem nesse ponto, nós temos uma cicatriz. Então, provavelmente, isso daqui foi a planta que foi quebrada quando era nova ou foi cortada, bem aqui. O que aconteceu? Aconteceu que a gente tem dá para se notar pela casca aqui, por algum movimento, que um galhinho fininho que tinha para cá acabou fazendo essa curva, se desenvolveu mais quase do que o galho principal dela, que deveria ter. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer isto. Pronto, feito o bonsai, quer dizer, quase. Olha só, agora a gente consegue uma curva legal aqui, ó. Tá? Isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque camélia, dificilmente a gente encontra uma camélia com galho bem curvado. É complicado, olha, porque geralmente é uma planta que tem uma estrutura bem reta, né? E quando a gente consegue um material desse, nossa... Show de bola. Limpar bem aqui, bem não, meia boca, né? Deixar mais ou menos encaminhado, sai pro lado de cá. Agora o que nós vamos fazer aqui? Vamos encurtar esse camaradinho aqui, né? Encurtamos isto, encurtamos isto. Então, se eu tenho o primeiro tronco, vamos fazer a copa aqui. Só que essa curva aqui, ó, é um arco muito grande e não vai ficar legal. Isso daqui, isso aqui é um problema pelo seguinte... Esta situação aqui, ó, um arco que a gente tem aqui, daqui até aqui, ela forma um arco, né? Se a gente coloca uma coisa aqui, ó, tá vendo?
É só uma borrachinha aqui, dá para tirar umas flechas. E isto é um defeito muito grave em uma planta. Existe muito bonsai assim. Porém, ele é esteticamente feio, é uma coisa que não tem uma proporção ideal. Se fosse mais reto, até combinaria com esse que era reto aqui, ó. Mas ele é muito curvo aqui, ele está muito grande. Então, neste caso aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encurtar esse aqui um pouco mais e vou ter que retirar um pedaço aqui, ó, e provavelmente retirar todo esse daqui. Aí a gente vai ter uma proporção um pouco melhor na planta, porque a gente tem que imaginar que esse tronquinho, primeiro tronco, se eu deixo desse tamanho, ele vai brotar aqui em cima, no máximo até aqui, ó. Vai soltar alguns brotos para a gente poder formar uma copa aqui. Esse aqui vai brotar aqui, legal. Esse brotaria aqui, esse mais em cima e esse pequenininho para cá. Porém, se eu deixo isso, eu não vou ter uma proporção legal para o futuro. Vai ser uma planta muito, digamos, olha, modéstia à parte, se tornaria uma planta ridícula se deixasse nessa configuração. Completamente fora de cogitação. Então, o que eu vou fazer? Vou passar o serrote desse lado aqui. E dar uma limpada melhor neste corte. Pronto. Agora sim. Agora nós temos um material que tem uma proporção muito mais, digamos, aceitável para iniciar um bonsai. Então, isso vai surgir uma brotação aqui, aqui e lá em cima, vários. Então, a partir dessa brotação, a gente vai começar a formar a nossa planta. Uma coisa que eu estou vendo, tem um grosseirão aqui na casca, que não é normal isso. Ah não, mas é só é porque isso aqui estava na sombra, 100% sombra, um monte de matinho em volta, mas não é nada não. Isso aqui é de boa. Então, isso daqui vai se tornar um estilo de tronco duplo muito legal no futuro. Muito legal mesmo. Moyogue de tronco duplo, né? E provavelmente vai caber num desse aqui, também vai caber num vasinho deste. Deixa eu ver esse outro aqui. Também. Trouxe um vaso um pouco maior ali, mas nem foi preciso. Só este daqui eu vou ter que dar uma tiradinha, 1 centímetro a mais aqui. Pronto. Colocamos o cara aqui e está feito o início de um futuro bonsai. E como deu para ver, esse daqui tem muito menos raízes finas como as duas primeiras ali, né? Então tem um nebari bem mais, digamos, deficiente. Só que esse esquema que eu tive de nivelar embaixo vai obrigar a planta a emitir raízes mais na parte aérea. Na parte de cima, no caso, né? Aqui nós temos uns princípios de raizinha aqui desse lado. Então isso daqui, desde que se faça o procedimento correto, até deram uma secadinha aqui, mas isso não tem problema. Por quê? Porque isso aqui não é raiz de absorção. A raiz de absorção já se foi faz tempo. O que vai acontecer agora? Simplesmente soltar um novo enraizamento aqui, mano, e vai fechar. Então nos próximos vídeos dessas plantas aqui, a gente vai trabalhar elas individualmente. Aí sim, aí a gente vai poder analisar bem e ver o resultado que deu esse tipo de trabalho, certo? Esse é o tipo de trabalho que pouca gente faz. Olha, raro alguém que faça esse tipo de trabalho em bonsai. Em planta crua, assim, que nunca foi mexido para essa finalidade. Só que, pela experiência que a gente tem, muito tempo, tá? Este é o procedimento que mais dá resultado, tá? Um resultado muito mais rápido para a formação do bonsai em si. Esta cicatriz grandona aqui, ó, tá? Agora, por enquanto, eu vou deixar assim. Mais para frente a gente vai dar mais uma comida, esperar ela começar a brotar, ficar legal. Aí a gente dá mais uma baixadinha nela aqui. Tá, porque daí ela vai começar a fechar melhor, desde que ela cresça e se desenvolva legal. E é isso aí, ó, não existe segredo no negócio. Para quem está vendo isso pela primeira vez, pode achar um pouco exagerado, mas não é, gente, tá? É a melhor forma que a gente tem para poder transformar uma muda
em um bonsai, tá? Isso, na realidade, é uma planta de jardim, certo? E às vezes acontece da gente encontrar esse tipo de material, né? Um pouco difícil, mas acontece. Ó, então não se esquece de se inscrever no canal para poder acompanhar a continuidade do trabalho com essas plantinhas aqui, tá? E vão se tornar 3 plantinhas muito, muito legais mesmo. E são plantas de um tamanho, vão se tornar plantas de um tamanho bom de se manusear, de se mexer com elas, né? Antigamente eu gostava de plantas grandonas, aquilo tudo caro, mas dá uma mão de obra e precisou transplantar, transportar de um lado para o outro, é terrivelmente difícil. E assim não, isso aqui é uma planta que a gente consegue manusear ela com facilidade, tá? Ocupa um espaço pequeno e vai se tornar uma planta muito legal, além de ser uma florífera, tá? Desde que bem adubada, com um adubo bem balanceado, ela vai encher de floração, de flor. Então isso daí é muito legal. Passar uma pastazinha aqui bem básica para isolar esses cortes. E aí depois de fazer isso, a gente vem e esfrega aqui debaixo da mesa, não tem ninguém vendo, né? Então essa daqui é o seguinte, isolada, agora vai ser bem regada, vai para a sombra. Ah, uma coisa na rega, neste caso aqui, eu pego uma mangueira sem chuveiro, o jato direto, porque o jato direto aqui, esse substrato aqui permite que faça isso, a água passa direto, então vai compactar um pouco mais o substrato, que é extremamente leve, e vai, se ficou por acaso, eu esqueci até de dar umas cutucadas nesse aqui, mas nem precisa porque não tinha aquela imensidão de raiz, né? Ó, dá para sentir que tá bem, não tem espaço vazio embaixo, de boa. Para mim isso é fácil, porque a gente faz muito isso, né? Essa semana mesmo eu devo ter feito mais de 150 plantas, então é o trabalho todo dia. Esta planta aqui, deixa eu ver, a frente seria esse lado aqui, ó, para o futuro. Neste momento, né, claro, ó, uma copa legal aqui, outra copa legal aqui e aqui para cima também. Formar copas independentes, né, então veja bem, uma árvorezinha pequena, gordinha, bem cheia, com flor ainda, gente, é a coisa mais linda do mundo. E é um trabalho simples de se fazer. Obviamente que não é daqui a um ano que ela vai estar pronta. Isso aqui é bonsai. Bonsai requer um tempo, exige a nossa paciência e nós vamos ter que esperar para que ela se desenvolva segundo a natureza da planta. Não adianta, não é que nem cabelo que a gente corta esse mês, no próximo já tem que cortar de volta. Não, isso daqui ela tem o ciclo de crescimento, tá? E vai mais ainda do capricho que a gente tem, né? Tem que saber adubar e adubar com responsabilidade. E falando em adubar, é o seguinte, esta planta aqui só vai receber adubo depois que ela tiver brotado e esta brotação estiver no mínimo com 10 centímetros, de 10 a 15 centímetros, certo? Vários brotos grandes, porque a partir do momento que esses brotos estiverem, digamos, vamos pegar isso aqui, ó, tiver um broto desse tamanho aqui, ó, aqui, outro aqui, outro aqui, aí eu sei que já vai ter bastante raízes novas, raízes de absorção, que vão tirar o nutriente para levar para as folhas. Enquanto não tiver uma brotação desse tamanho aqui, ó, brotação amarela, legal, né? Não se aduba de espécime nenhuma, não importa, não usamos nenhum tipo de adubo enquanto não tiver essa brotação. E por que não se faz isso? Porque a planta não tem raízes de absorção suficiente, certo? Então, se eu coloco, por exemplo, pode ser um osmocote aí, não sei, qualquer formulação, o que acontece? O nitrogênio dele é o primeiro nutriente que vai ser liberado. Ele é de liberação lenta, osmocote, mas libera tudo de uma vez. A partir do momento que esse adubo libera este nitrogênio, vai cozinhar a raiz. Ah, mas eu vou usar torta de mamona. Gente do céu, é pior ainda. Porque se você coloca 3 colheres de torta de mamona aqui numa planta como essa, por exemplo, eu pego 3 colheres de torta de mamona e coloco aqui, eu vou simplesmente cozinhar o que tem aqui dentro, porque a quantidade de nitrogênio que tem a torta de mamona é bastante grande, eu não sei bem certo a quantidade, mas é extremamente forte. Por que sabe-se disso? Porque qualquer planta utilizando-se a torta de mamona, ela dá um crescimento verde muito grande. Então tem muito nitrogênio. Então não se utiliza de maneira nenhuma
uma torta de mamona em uma planta assim. Então, nesse momento, nenhum tipo de adubação. Somente depois que estiverem com mais ou menos uns 10 centímetros de crescimento a brotação nova, ok? E começa aos pouquinhos. O ideal, no meu caso aqui, num caso desse daqui, assim que ela crescer, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar chorume ou então um adubo de algas que eu tenho aí, que é líquido, mistura na 1 grama não, 1 ml por litro de água. É um adubo fraco, então nunca vou correr o risco de matar a planta, né, de cozinhar as raizinhas novas. E, consequentemente, vai se desenvolver mais legal, né? Não vou ter a perca do material em si. Então é isso daí, ó. Este é um trabalho do zero, como vocês viram, desde o tirar do solo até o preparo da planta para iniciar a sua vida como bonsai. E vamos torcer para que isso daqui se torne umas plantas muito legais, bonitas e muito floridas, né? Vamos tentar adubar de tal forma, quando elas estiverem já em pleno desenvolvimento, para que a gente consiga uma boa floração. Então esse aqui foi o trabalho com essas 3 plantinhas, né? Que vocês viram ele desde o início, retirando a planta do solo, e o preparo dessas mudas para se tornarem futuros bonsai. Ainda são apenas mudas, receberam essas podas, tá? Então daqui para frente vamos esperar elas se desenvolver bem legal, e quando for preciso trabalhar, né, vai ser feito vídeo sempre de cada uma delas separadas agora, e criado uma playlist de cada uma delas para poder vocês acompanhar o desenvolvimento. E falando em playlist, você gosta de uma planta de flor ou de fruto, tá? Dá uma conferida nessa playlist que está aparecendo aí agora, uma playlist de amora, sabe? Uma planta que a gente fez desde o início, tá? É uma estaca de uma certa grossura de galho, uma estaca de galho, que já produz fruto desde o começo, e existe a possibilidade de se moldar uma planta muito legal em um curtíssimo espaço de tempo. E então clica aí, dá uma olhada que você vai gostar muito.